Hoje vamos contar a vocês a história do Egito na ótica, do ponto de vista dos seus irmãos, dos irmãos de José, que o venderam. Muitas vezes as pessoas se perguntam, José do Egito foi realmente perfeito? Ele não cometeu erro? Nós sabemos que Deus nunca esconde os erros dos seus servos. Mas então por que José do Egito não teve erro? Porque certamente ele viveu uma vida de obediência. Mas hoje eu quero contar essa história, ou seja, uma série de histórias que vamos contar, e hoje a parte primeira é da questão do ponto de vista dos seus irmãos que o venderam. Mas antes de falar sobre isso, eu quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se você já é inscrito, compartilhe, deixe um like, divulgue o canal para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Mas voltando ao José do Egito, amados, vejam só, José do Egito era pecador igual eu e você, mas era um homem muito obediente. Ou seja, no início que conta a história, era um jovem, e ele tinha apenas 17 anos, e na verdade, ele, quando se relacionava com seus irmãos, porque Jacó teve 4 mulheres, 2 mulheres e 2 concubinas, e aí José estava entre eles, e a Bíblia no capítulo 37, versículo 2, fala que José trazia as notícias que eles faziam de errado, as coisas que eles faziam de errado, José trazia para o pai, e a Bíblia descreve que o Jacó amava José, mas não descreve que amava os outros, e significa que ele amava mais José. E aí, amados, os seus irmãos, na ótica dos seus irmãos, ele devia ter pensado assim: olha, um dedo duro, tudo que nós estamos falando, esse menino de 17 anos está contando para o seu pai. Aí não acaba aí por aí, amados. Na verdade, o que aconteceu? O pai de Jacó, ele demonstrava mais amor por Jacó, ele demonstrava mais amor por José do que pelos seus outros filhos, e ele fez uma túnica, e dizem que essa túnica simbolizava a primogenitura de José. José não era o primogênito, na verdade Rúben era o primogênito, e na verdade, como 4 mulheres, José era o primogênito de Raquel, porque Benjamim não tinha nascido ainda. Mas eu quero dizer algo aqui muito importante. Talvez seria ali uma guerra, uma briga entre eles, e essa questão de dar uma túnica de presente para um e não para outro, eles ficaram com inveja. E nós, como pais, devemos tomar muito cuidado. Não é errado nós se identificar mais com um filho, amar mais um filho. Nós amamos todos, mas muitas vezes se apegamos mais a um. Isso não é errado, isso não é fora do normal. O errado é nós fazer o quê? É nós privilegiar um e deixar de privilegiar outro. Aquilo que a gente dá para um, tem que dar para todos. O jeito que a gente trata um, tem que tratar todos. E Jacó errou nessa situação. Jacó pegou e tratou melhor José. E aí, amados, veja só, os irmãos estavam chateados com José, que na ótica deles José era o dedo duro. Eles estavam chateados com José porque seu pai praticamente amava ele mais do que a eles. E na hora de contar o sonho, o primeiro sonho, ele fala que 12 feixes, 12 molhos, e um se levanta, e esse é José, e os outros estão curvados. E aí, amados, os irmãos perguntam: José, você vai reinar sobre nós? José, você vai presidir sobre nós? Mas não foi somente isso que foi o problema. A Bíblia fala que os irmãos odiavam José pelos seus sonhos e pelas suas palavras. Talvez as palavras de José não tinham sido muito colocadas, ou de uma forma bem colocada para os seus irmãos, e na verdade eles estavam com raiva de José. Amados, e aí eles fizeram um plano: vamos matar o menino José, vamos matar esse rapaz. E aí, amados, os seus irmãos, os seus 10 irmãos estavam apacentando os gados, os animais. E aí o Jacó fala: José vai ver seus irmãos. E quando ele vai encontrar os seus irmãos, de longe
os seus irmãos começam a maquinar um plano para matar José. Mas Rúben, o primogênito, fala assim: não vamos fazer isso, não fazer matar uma pessoa do nosso próprio sangue. Uma lição que nós aprendemos aqui é que o diabo ele se reúne para destruir nossas vidas, para acabar com nossas vidas, mas Deus sempre usa uma pessoa para nos livrar, e esse caso foi Rúben. E aí Judá teve uma ideia, quando Rúben não estava próximo: vamos vender José, já que não podemos matar ele, porque é nosso sangue, vamos vender. E todos concordou. E Rubens, e quando ele volta, quando ele chega, ele queria devolver José para o seu pai, mas já estava tudo feito. José foi vendido, mataram um cabrito, olha só a maldade, derramaram sangue e colocaram o sangue na túnica de José e levaram para o pai. Uma mentira que perdurou 13 anos, falando para o pai que José tinha morrido. E o pai começa a chorar, e o pai começa a lamentar, e vai filho consolar Jacó, e vai filha consolar Jacó, mas Jacó não fica aliviado. Jacó fala: olha, eu vou chorar até a sepultura. Ou seja, ele tinha esperança que um dia ele encontrar José no céu, e aí a angústia dele foi muito grande. Então, amados, olhando pela ótica dos irmãos, pensando ele, José era um dedo duro, José contava os sonhos de uma forma meia diferente para nós. O nosso pai amava mais José do que nós. Isso não justifica a maldade e a crueldade dele. Há quem diga, amados, que os sonhos nós não podemos contar para os outros. Há quem diga que o erro de José foi contar seus sonhos para os outros. Mas eu quero dizer, o sonho de José foi contado para a sua família. Nós não podemos contar os nossos sonhos para todo mundo, mas era a sua família. E até o momento ele não acreditava que os seus irmãos teriam essa coragem. Mas eu quero dizer uma coisa, para concluirmos: Deus sempre esteve no controle de tudo. Na verdade, amado, Jacó, ele foi o homem, que enrolou seu pai com a sua mãe, foi enrolado, depois 7 anos trabalhou pela a primeira esposa, e aí na verdade ele queria se casar com Raquel, aí foi dado Lia, e aí depois ele teve que trabalhar mais 7 anos, e aí, amado, Jacó demonstrava mais amor por José, porque era filho da mulher que ele mais amava, Raquel. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: essa questão de preferência dele, que era errado, essa questão da forma que José contou os seus sonhos para os irmãos, e essa forma que os irmãos fizeram com essa crueldade de certamente vender José, isso tudo era um propósito de Deus para José ser governador do Egito. Ou seja, aquilo que Deus, preste atenção que eu vou falar para você, aquilo que Deus colocou no seu coração, ninguém pode tirar, nem seus irmãos, nem seus pais, nem sua família, nem seus amigos, nem seus inimigos, nem o demônio. Porque, amados, José tinha um sonho e esse sonho se cumpriu. Eu quero dizer a última coisa aqui: quando você estiver em momentos difíceis, como José estava na casa de Potifar, parecia que nunca ia se tornar governador, estava na cadeia, parecia que nunca ia se tornar governador. Nos momentos de dificuldade, não esqueça que Deus colocou um sonho no seu coração. E eu quero falar, amados, que José, ele saiu de dentro de uma cadeia diretamente para ser governador do Egito. Ele não somente foi liberto da cadeia, mas Deus colocou como governador do Egito. Ele não precisou fazer política, ele não precisou lançar panfleto, ele não precisou fazer nada, ele precisou simplesmente obedecer ao Senhor e ser fiel ao propósito do Senhor. Ou seja, quando Deus age, ninguém pode impedir. Se Deus colocou o sonho na sua vida, ninguém vai poder impedir. Então essa foi a primeira parte de José. O próximo vídeo nós vamos estar contando sobre a segunda parte de José, onde José começou a prosperar na casa de Potifar. Mas eu quero fazer uma pergunta para você colocar aí embaixo: você acha que é correto o pai demonstrar amor apenas para um filho? Você acha correto o que Jacó fez, apenas demonstrando o amor dele para José? Eu sei que Jacó amava todos, mas você acha certo? E que você vê nos dias de hoje
pessoas agindo da mesma forma de Jacó, coloque aí no comentário. Eu quero finalizar como eu sempre finalizo: que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus.